Então, vimos aí já 6 selos. E aqui, então aqui no sexto selo, nós vimos que fala aí dos sinais da volta de Jesus e que ele começa quando o número dos 144 mil se completa, termina o tempo de graça e aí começa a cair as 7 últimas pragas. E quando nós estudamos as 7 trombetas do Apocalipse, nós vimos que a sétima trombeta é que inicia também as 7 últimas pragas. Então, no sexto selo, acontece o toque da sétima trombeta. Então, todo esse período aqui após 1844, nenhuma trombeta está soando. E quando chega aqui no sexto selo, quando ele é aberto, aí é tocado a sétima trombeta e aí inicia as 7 últimas pragas. Até chegar na última praga, que acontece ali os sinais da volta de Jesus, que é o grande terremoto com a voz de Deus, o sol escurecer, a lua se transformar em sangue, as estrelas caírem do céu e assim os poderes serem abalados. O céu se enrolando com os montes e ilhas saindo dos seus lugares. Então todas essas catástrofes naturais acontecem pela voz de Deus. E nós sabemos que a voz de Deus provoca esse grande terremoto que inicia ali no sexto selo do Apocalipse. Então isso aí já é praticamente ali no final do sexto selo que vem esses sinais. E aí vem o sétimo selo, que é a volta de Jesus. Então faltou montar esse quebra-cabeça que nós não tínhamos no passado, sobre o assunto das trombetas, e agora relacionando com as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 pragas. Então aqui temos todos os elementos do Apocalipse acontecendo, aqui a partir do período da sexta trombeta. Sétima igreja, sexta trombeta, primeiro selo. E aí ele vai sendo aberto selo após selo até chegar aqui na sétima trombeta, que é o sexto selo, onde os selados eles irão passar pelas últimas pragas e no final, na abertura do sétimo selo, ser a volta de Jesus. Então agora nós vamos para o sétimo selo do Apocalipse. O sétimo selo ele é bem curto, porque quando nós lemos o sétimo selo do Apocalipse, a gente não faz aquela junção do sétimo selo com as 7 trombetas, né, como as pessoas fazem. Quando diz que a abertura do sétimo selo, aí logo em seguida no verso 2 vai falar das 7 trombetas. E aí muitos acham que as 7 trombetas estão dentro do sétimo selo, por conta disso, mas não tem nada a ver, né? E nem que a volta de Jesus é no sexto selo, porque ali só apresenta uma antecipação dos sinais da volta de Jesus. Então a volta de Jesus acontece aqui no sétimo selo. E o que diz aqui o Apocalipse falando do sétimo selo? Apocalipse capítulo 8 verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu. Então, o que significa esse silêncio no céu? Will Smith, em considerações sobre o Daniel Apocalipse, na página 301, diz: Quando o Senhor aparecer, virá com todos os santos anjos. Mateus capítulo 25, verso 31. E quando todos os arpistas celestes deixarem as cortes do céu para virem com o seu divino Senhor, quando ele descer para buscar o fruto da sua obra redentora, não haverá silêncio no céu. Então, todos os habitantes do céu eles vão descer aqui à terra para resgatar o povo de Deus, nesse momento aí que eles estão sendo perseguidos, e aí haverá um silêncio no céu, e não haverá ninguém lá. Então, isso acontece na volta de Jesus. E aí eu tenho que corrigir essa parte aqui, porque não é o capítulo 8. Coloquei aqui o slide, mas não corrigi. Então, voltando à apresentação. E colocando para os que estão online. Deixa eu voltar aqui. Todos estão vendo. Então, aqui, Apocalipse capítulo 8 verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. Então, o que significa esse quase meia hora na profecia? Aqui precisa fazer uma conversão profética, né? O que significa meia hora profética, para depois saber o que é quase meia hora. Então, nós colocamos aqui, ok? Todos já sabem que profeticamente ele é igual a um ano, está lá em Números capítulo 14, verso 34. E um ano bíblico, ele tem 360 dias. Aí coloquei Apocalipse capítulo 12, verso 6. E o capítulo 12, verso 6 vai falar que a mulher
foi perseguida durante 1260 dias, que dá 3 anos e meio. No capítulo 13 vai falar que essa besta que perseguiu a mulher, ela perseguiu num período de 42 meses. Então, se transformar esses 1260 dias e dividi-los por 42 meses, vai dar cada mês tendo 30 dias. E aí 30 dias, 30 vezes 12 aí vai dar 360 dias. Então, como um ano tem 12 meses, aí multiplica 30 vezes 12 dá 360. Então, um ano bíblico ele tem 360 dias, que é diferente do nosso calendário. Então, nós temos que usar a contagem de dias que compõem o ano que a Bíblia apresenta para fazer os cálculos proféticos. Então, temos 360 dias em um ano. Mas a profecia, ela fala de que é quase meia hora. Para sabermos o que é meia hora, a gente tem que saber o que é uma hora profética. E aí nós colocamos, né? Deixa eu ver aqui se tem como exibir uma coisa. Deixa eu botar aqui um apontador a laser. Pronto, que eu acho que aí fica melhor para vocês visualizarem. Então aqui no meu, esse pontinho vermelho que eu estou aqui andando com ele na tela, para mostrar aqui, né? No caso temos uma hora. Então o que representa essa uma hora? Uma hora, ela é de um dia, ela é uma fração de 24 horas, né? Então a gente vai tirar essa uma hora de 24 horas que compõe um dia. Então, vai ficar um dividido por 24, que é a fração de horas que compõe um dia. Então, se uma hora se num dia tem 24 horas e aqui a gente quer tirar uma hora para saber quanto é que ela vale, então a gente divide essa uma hora por 24. E como a gente está tirando e um dia profético é igual a um ano, e a gente sabe que um ano bíblico tem 360 dias, então a gente faz as contas para saber o que é uma hora profética. Então, uma hora profética, ela vai ser igual a um dividido por 24. E como é de um dia, então essa expressão dia a gente entende na matemática que é para fazer uma multiplicação, né? Então, a gente multiplica esse um dividido por 24 e multiplica por 360 dias, porque um dia profético é igual a um ano tem 360 dias. E aí, quando fazemos esse cálculo, vai dar 15 dias. Então, uma hora profética ela é igual a 15 dias. E aí, meia hora profética é só dividir 15 dias por 2. E aí, meia hora vai ser igual a 7,5 dias. Que 7 mais 7 são 14, meio mais meio, que dá um, fica 15. Então, meia hora profética é igual a 7 dias e meio. Então, como a profecia diz que é quase meia hora, e os cálculos proféticos, eles são exatos, não são frações ou quebrados, né? O resultado do profético. Então, chegamos aqui à conclusão de que se quase meia hora é o valor exato de 7 dias. Porque o resultado que se faz de cálculos proféticos não pode ser um número fracionado, quebrado, um número decimal, ou com décimas, né? Ele é um número inteiro. Por isso que a profecia fala de quase meia hora, né? Para tirar a parte quebrada do número e deixar ele exato. E aí, ao invés de ser 7,5 dias, isso vai dar igual a 7 dias. Todos entenderam como é que foi feito esse cálculo para saber esse quase meia hora? Ficou complicado. Hã? Então, então vamos lá, deixa eu pegar aqui a Bíblia. É, porque eu só fico aqui falando, mas eu não sei se ninguém, se o povo entendeu, né? E ninguém fala nada, então eu subentendo que entendeu. Oi? Aonde? Não, ninguém falou nada. Não, ninguém falou nada. Deixa eu colocar aqui a Bíblia. Porque como o povo não se manifesta, então não sabe, né? Se entenderam ou não. Então nós falamos aqui de Apocalipse. Então, um dia profético é igual a um. A gente citou aqui Números 14, verso 34. Então, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano.
Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Então, o povo de Israel, 40 anos no deserto. E aí disse que eles ficaram 40 dias e cada dia representando um ano. Então, se são 40 dias, são 40 anos. Colocou aqui, né? 40 dias, que no caso vai ficar 40 anos. E colocou aqui cada dia representando um ano. Então, um ano profético, um dia profético é igual a um ano, né? Porque cada dia representa. Aí nós mostramos que o ano bíblico tem 360 dias. A gente citou aqui Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele se sustentem durante 1260 dias. A mulher em profecia representa a igreja. A igreja foi perseguida durante 1260 dias. E aqui no capítulo 13 falando desse mesmo evento, vai falar de 42 meses. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então, vamos fazer aqui os cálculos. 1260 dias, 42 meses. Então, vamos colocar aqui a calculadora para que os irmãos possam. Pronto. Então vamos lá. Cadê? Não tá indo? 1260 dias. 42 meses. Quantos meses? Então eu quero transformar esses 1260 dias, que é igual a 42 meses, eu quero saber quantos meses tem com esses 1260 dias. Então, eu pego esses 1260 dias e divido por 42 meses. E aí vai dar 30. Então, aqui no caso, cada mês tem 30 dias. Entenderam esse cálculo ou não? Eu peguei o total de 1260 dias, e aí diz que 1260 dias é igual a 42 meses. Então, eu distribuí esses 1260 dias nos 42 meses, e eu quero saber, em cada mês desses 42 meses, quantos dias são necessários para cada mês ter, que somando dá 1260 dias. Então, nesse caso, eu tenho que dividir. Eu tenho que pegar o valor total, dividir esse valor nos 42 meses, e aí eu vou saber o valor, os dias que tem cada mês desses 42 meses. Então, quando eu pego 1260 dias e divido por 42, dá 30. Então, 42 meses, cada mês tem 30 dias. É tanto que se eu pegar 42 meses e eu multiplicar por 30, se cada mês desses 42 meses tem 30 dias, então eu vou multiplicar 42 vezes 30. E aí vai dar o resultado de 1260 dias. Então aqui nós mostramos o cálculo para dizer que um mês na Bíblia tem 30 dias. E é com essa contagem que nós usamos para fazer os cálculos proféticos. Então, essas passagens que nós encontramos aqui no Apocalipse, de contagem de tempo, né? É a forma mais, assim, prática e rápida de demonstrar que um mês tem 30 dias. Então, usamos o próprio Apocalipse, essa contagem de tempo, para que possamos saber o que equivale ali a meia hora. Então, se um dia profético é representado por um ano, tem 12 meses, e cada mês tem 30 dias, então a gente pega 30 dias, que é os dias de um mês, e multiplica por 12, porque um ano tem 12 meses. Cada mês com 30 dias. E se a gente fizer essa multiplicação de cada mês ter 30 dias e multiplicar por 12, que é os meses de um, nós vamos ter 360 dias. Então, nos cálculos que é apresentado na Bíblia, um ano ele não tem
365 dias, como o nosso calendário tem. Nos cálculos bíblicos aqui, um ano tem 360 dias. Então, usamos essa contagem de tempo apresentada na Bíblia para fazer os cálculos proféticos. E lá no Apocalipse, capítulo 8, fala-se que houve silêncio no céu por quase meia hora. Então, houve silêncio no céu por quase meia hora. Então, como é que eu vou chegar nesse cálculo de meia hora profética? Primeiro, nós temos que fazer esse cálculo que nós estamos fazendo aqui, né? Um dia profético apresentando um ano bíblico tem 360 dias. Então, como é que eu vou saber uma hora profética tirada e um dia tem 24 horas, né? Se uma hora profética, se um dia tem 24 horas, então essa uma hora é tirada dos 24 que compõe um. Então, primeiro a gente faz a contagem do calendário bíblico, de que um ano tem 360 dias. Aí depois partimos para um dia, porque a gente quer tirar a fração de horas que compõe um dia. Se um dia tem 24 horas e a gente quer saber qual é o valor de meia hora profética, então a gente começa pelo básico, né? Então, se um dia tem 24 horas, vamos tirar uma hora das 24, que aí fica mais fácil de saber. Então, como é que vai representar isso na matemática? Então, uma hora é uma fração que a gente tira de 24. Então, a gente coloca um dividido por 24. Aí, se fosse fazer esse cálculo, ia dar esse valor quebrado, né? De 0,4166666, né? Então, não daria para fazer. Mas aí a gente vai tirar de um dia, né? Então, a gente pega um, que é uma hora, tirada de 24, que um dia tem 24 horas, aqui usando a tabela de conversão de horas, que compõe. E como a gente vai tirar essa uma hora das 24 horas de um dia, nós temos que pegar esse valor e multiplicar por um dia, porque vai tirar D, né? Na matemática, o D é para multiplicar. Então, a gente vai tirar de um dia profético, ele é um ano. E um ano tem 360 dias, como nós vimos aqui. Então, nesse caso, se nós pegarmos aqui uma hora das 24 horas, temos que pegar esse valor e multiplicar de um dia, porque a gente vai estar tirando essa uma hora de um dia, no caso profético, que equivale a 360 dias. Então, nós temos que pegar essa fração de uma hora das 24 e multiplicar pelo valor profético de um dia, que equivale a 360 dias. Porque um dia profético é igual a um ano e um ano bíblico tem 360 dias. Então a gente faz esse cálculo. Essa é uma fração de um por 24 multiplicado por um dia profético que é igual a um ano, que é igual a 360 dias. Então nós multiplicamos essa fração de 1,24 por 360. Então aqui um dividido. Eita, peraí. Tô dando errado aqui. Deixa eu refazer o cálculo. Então aqui 1,24 avos, vamos dizer assim, né? Oxi, tá dando errado. Ele já tá refazendo o cálculo que eu já tinha feito antes. Então deixa eu fechar a calculadora, eu vou abrir outra. Que ele tá refazendo o cálculo que eu fiz antes. Pronto, começando aqui do zero. Aqui, voltando para a calculadora. Pronto. Então vamos pegar. Deixa eu voltar lá. Pronto, apareceu. Então a gente vai pegar então, uma hora de 24 horas, então 1 dividido por 24 por 360 dias, que nós estamos tirando essa uma hora das 24 horas que compõe um dia, e um dia profético, que é igual a 360 dias no calendário bíblico. Então, quando nós fazemos esse cálculo, nós chegamos à conclusão que uma hora profética, que corresponde a das 24 horas de um dia, que é 360 dias, né? Um dia como um ano profético, e aí 360. Então, no final, o resultado vai ser 15 dias. Então, uma hora profética, ela é igual
a 15 dias. Ficou entendido aqui como é que chegamos nesse cálculo de uma hora de uma hora profética? Porque quando a gente vai fazer esses cálculos dessa matemática de profecia, aí muitos se enrolam, né? Não conseguem fazer os cálculos direito. E saber o porquê que a gente chegou naquela conclusão. Então, por isso que nós estamos fazendo aqui, explicando ponto para saber o porquê que chegamos nesse resultado de 15 dias. Então, pegamos uma hora profética, deixa eu voltar para o quadro. Quando nós temos o resultado já feito, aí fica fácil, mas quando a gente vai fazer do zero, aí a pessoa tem uma compreensão melhor de que como foi feito os cálculos para chegar naquele resultado. Então, voltando aqui ao nosso quadro, por isso que nós colocamos aqui, né, as passagens da Bíblia, com um dia representando, e aqui um ano representando 360 dias. Então, lemos as passagens da Bíblia falando que um dia profético é igual a um ano, Números capítulo 14, verso 34. E aí nós lemos as passagens de Apocalipse, capítulo 12, verso 6 e o capítulo 13, verso 5, para dizer que no calendário bíblico, um ano ele tem 360 dias. Temos que ter essas duas informações, que é a base, para nós sabermos quanto vale uma hora profética. Porque nós vamos tirar uma hora profética de um. E aí nós fazemos aqui, né? Quanto é que vale uma hora profética? Então, se nós vamos tirar, se um dia tem 24 horas, então uma hora seria, corresponde às horas que tem de um dia, que é 24. Então, nós vamos que é essa uma hora, dividido por 24. E como essa uma hora que vai ser tentado achar o valor que corresponde às 24 horas de um, então temos que multiplicar de um dia, né? Então, um dia profético, nós vimos aqui que equivale a um ano. E um ano no calendário bíblico é 360 dias. Então, nós pegamos essa uma hora das 24 e multiplicamos por um dia profético, que é igual a um ano, que é igual a 360 dias. Sendo assim, uma hora profética vai ser igual a um, né, que vai ser tirado das 24 e que vai ser multiplicado pelos 360 dias que compõem um dia profético. Então, quando dividimos 1 por 24 e multiplicamos por 360 dias, chegamos ao resultado de 15 dias que nós mostramos ali no na nossa calculadora. Então, uma hora profética é igual a 15 dias, porque nós estamos tirando uma hora de um dia que compõe de 24 horas. Então, se eu quero saber quanto equivale a fração de uma hora, eu tenho que fazer esse cálculo. Eu tenho que pegar essa uma hora fracionada às 24, porque é 1/24 avos, né, na matemática. Então, é um dividido por 24. Aí isso aqui corresponde a uma hora de um dia que tem 24 horas. E aí eu tenho que multiplicar por um dia, porque eu estou tirando de um dia, tenho que pegar essas horas e multiplicar por um dia profético é igual a um ano, que é igual a 360 dias. Então, eu tenho que multiplicar esse valor de horas de 24 horas de um dia que corresponde a um ano, que é igual a 360 dias. Então, eu divido essa fração, tirando uma hora das 24, e multiplico por um dia, porque essas 24 horas foram tiradas de um dia profético que vale a 360 dias do calendário bíblico. E aí chegamos nesse resultado de 15 dias. É meio complicado, né? Para tirar esse cálculo de uma hora profética. Mas esse é o caminho que tem que ser feito, matematicamente falando, para chegar na conclusão de que uma hora profética é igual a 15 dias. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Não? Então é só imaginar. Peraí, eu quero saber um dia profético é um ano. 360. Isso aí mais fácil, né? Mas agora, desse dia profético, eu quero tirar uma hora. E aí, como é que eu faço para tirar uma hora de um dia profético? Para saber quanto é que ela vale. Então, se um dia tem 24 horas, e eu quero saber quanto vale uma hora desse dia, e eu sei que um dia tem 24 horas, então eu quero tirar uma hora dessas 24 horas que compõem um dia.
Então eu tenho que pegar essa uma hora, dividir por 24, aí eu vou ter só a fração de horas que corresponde a uma hora das 24 de um dia. Então, descobrindo essa fração, eu multiplico por um dia profético, porque eu vou tirar essa uma hora das 24 que compõe um dia. Aí eu tenho que multiplicar por um dia profético, que é igual a um ano, e no calendário bíblico, um ano é 360 dias. Então, pego uma hora dividido das 24 horas, e aí multiplico de um dia que corresponde a um ano, que é igual a 360 dias. Então, quando eu faço esse cálculo, um dividido por 24 e multiplico por 360, que compõe um dia profético, isso vai dar igual a 15 dias. Então, é assim que nós chegamos na conclusão de uma hora profética ser igual a 15 dias, né? Porque nós estamos tirando essa uma hora das 24 horas que compõem um dia profético. Se um dia profético é em 60 dias, então dessa contagem em dias que nós vamos fazer essa uma hora e aí nós convertemos de horas para dias, né? Por isso que a gente multiplica por um dia profético. E aí nós convertemos as horas em dias e assim nós chegamos na conclusão de que uma hora é igual a 15 dias proféticos. Então tem que fazer essa conversão, a fração de horas corresponde uma hora das 24, e aí temos que multiplicar por dia, e aí quando nós multiplicamos por dia, que são as 24 horas de um, assim nós convertemos as horas em. E aí como 30 dias, aí nós multiplicamos e chegamos no resultado em dias, que é 15. Então, uma hora profética tem 15 dias. Então, tem que percorrer todo esse caminho para chegar nessa conclusão de que uma hora tem 15 dias. E aí, a profecia diz lá que houve silêncio no céu por quase meia hora. E uma hora é 15 dias, meia hora é a metade, né? Então, a metade de 15 é 7,1. Então, deixa eu voltar aqui. Então, 15 nós dividimos 15 por 2 porque uma hora é 15 dias. Então, é meia hora, então é metade. Então, dividimos por 12 as 15 horas. E aí, nós vamos chegar nessa conclusão de que meia hora é 7,5. Aqui, usando a calculadora, né? Os irmãos que não sabem fazer os cálculos aí, poder fazer caso alguém pergunte como é que você chegou nessa conclusão de que uma hora profética é igual a 15 dias e meia hora profética é igual a 7,5 dias. Então então a gente pega, primeiro a gente pega essa uma hora e tira de um dia, como a gente viu aqui, né? E corresponde a dividido por 24. E aí a gente converte esses dias essas horas em dias, então a gente multiplica por um dia. E aí um dia profético é um ano, que é igual a 360. Então a gente pega um dividido por 24, que é a fração de uma hora de 24 horas, multiplica por um dia profético, que no calendário é 360. E aí chegamos na conclusão de 15 dias. E aí, como eu disse que é quase meia hora, então dessa uma hora a gente faz com que ela seja meia hora, então é a metade de uma hora. Então a gente divide por dois, esses 15 dias, e chegamos aqui em 7,5 dias. 7 dias e meio. Isso, 7 dias e meio. Só que como é resultado final, nós sabemos que a profecia ela não deixa um resultado final quebrado. É uma contagem exata, né? Porque Deus ele trabalha de uma maneira exata. E é por isso que vem aquela expressão quase meia hora, porque o resultado tem que ser fechado, não pode ser quebrado, né? Fracionado. Por isso que a profecia dá aquele detalhe, é quase meia hora, não é meia hora. Se fosse, dissesse lá meia hora, houve silêncio no céu por meia hora, seria isso aqui, 7,5. Mas tu observa que nos cálculos que nós fazemos nas profecias de contagem de tempo, a gente nunca vê números fracionados. É sempre um número fechado, exato. E aqui também não seria diferente. Então, por isso que a profecia dá aquele detalhe, né? Não é meia hora, não é 7,5, é quase meia hora. E aí dá esse valor fechado. Cadê?
Sim, tem que voltar lá, né? Eu não mostro. Não, mas tem que voltar para os irmãos verem lá, né? Que eu tô aqui na calculadora. Eles estão vendo lá a calculadora, não tá vendo a apresentação, né? Então, deixa eu compartilhar aqui novamente a tela da apresentação, para que eles possam ver lá. Então, pronto, parece que voltou lá para os irmãos verem a apresentação. Então, é daí que nós chegamos nessa conclusão, desse meia hora profética ser 7,5 dias, e aí quase meia hora corresponder a 7 dias. Então tiramos essa parte que tem vírgula, né, para deixar o número quebrado, e deixamos o número fechado, certo, né? Como se fosse 7,0 para mostrar que é 7 dias exatos, não é 7 dias e uma parte de um dia, né? Como no caso aqui, é 7 dias e meio. Então não é 7 dias e a metade de um dia, ou um terço de um dia, ou um décimo de um dia. Não, é um dia fechado, 7 dias. Por isso que a profecia coloca ali como sendo quase meia hora. É assim que nós procedemos para descobrir o que representa essa meia hora e esse quase meia hora que a Bíblia fala. Então, tudo que tem na Bíblia existe, não está lá porque são palavras que estão apenas enfeitando o texto, não é isso, né? Então, quando lá dá esse detalhe, e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Então, esse quase aqui, ele tem um porquê de estar aqui na profecia. É para mostrar que não é meia hora profética, é quase, é perto, é um valor que vai chegar perto de meia hora profética. E aqui nós vemos que Deus aqui, quando revelou a João essa parte aqui da profecia para descobrir esse quase meia hora, ele já colocou esse quase aqui já para nós fazermos esse ajuste na profecia, para não ficar 7,5 ou 7 dias e meio, mas para ser 7 dias exatos, né? Por isso que ele dá esse detalhe do quase meia hora, né? Então, essa é a tabela que nós usamos para converter os dias em descobrir o que corresponde a essa uma hora profética e aí dividir ela na metade, porque é a metade da hora, meia hora, e aí aplicar esse quase para poder deixar esse resultado fechado de 7 dias. Então, diz aqui que houve silêncio no céu por quase meia hora. Então, significa dizer que a viagem do céu até a terra vai ter uma duração de 7 dias. Porque o sétimo selo aqui é a volta de Jesus, né? Quando ele vem, o céu fica vazio. Há silêncio no céu. E aí por quase meia hora. Então, o trajeto que Jesus faz com todos os habitantes do céu até a terra na sua segunda vinda vai durar quanto tempo? Quase meia hora, ou seja, 7 dias. Então Jesus vai vir com todos que estão lá no céu, o Pai, o Filho, os anjos, todos vão descer e vão fazer uma viagem do céu até a terra por 7 dias. E aí no sétimo dia, aqui o Smith, em considerações sobre o Daniel Apocalipse, na página 301. Ele explica essa passagem de Apocalipse. Este período de silêncio, considerado como tempo profético, será de cerca de 7 dias. Então aqui a gente vê que entende-se aí a meia hora profética, ou a quase meia hora profética, como sendo 7 dias. Então Jesus ele vai sair do santuário, vai vir com todos até aqui a terra, na sua segunda vida, e esse trajeto vai durar 7 dias. É daí que nós tiramos esse conceito do Apocalipse de que a viagem do céu à terra vai durar 7 dias. Quando Jesus vai terminar a sua intercessão lá no santuário, ele vai se demorar um tempo lá, como a gente já viu, e aí ele vai fazer uma viagem de 7 dias até aqui. E aí se cumpre essa quase meia hora que é descrito ali no Apocalipse, falando do o sétimo selo do Apocalipse, ele só fala isso e mais nada, né? Só diz que quando ele é aberto, há silêncio no céu por quase meia hora, para mostrar que na volta de Jesus, que acontece no sétimo selo, ele vai durar cerca de 7 dias quando ele viajar do céu até a terra. Então é só para dar esse detalhe que o Apocalipse, quando se fala do sétimo selo, diz aí no capítulo 8, verso 1. E aí encerra os 7 selos do Apocalipse,
e vai começar uma nova temática que é a das sete trombetas. Então não dá para misturar os temas do Apocalipse, né? Porque a gente viu que quando faz isso e não obedece à estrutura do Apocalipse, a gente começa a interpretar as coisas de maneira errada. Dizer que as sete trombetas, elas são tocadas no sétimo selo, quando não acontece isso. Está fechando o assunto dos sete selos e agora vai ensinar uma nova etapa que são das sete trombetas. E aí vai ter uma introdução, como a gente viu, para mostrar o tempo que ela acontece e aí narrar as sete trombetas do Apocalipse. Então, aqui no nosso quadro profético, nós fechamos os sete selos do Apocalipse, agora com o sétimo selo, quando se fala ali do silêncio no céu por quase meia hora. Isto representando o tempo que Jesus vai gastar para vir do céu à terra. E aí fechamos o quadro completo aqui, né? Com o período das sete igrejas, dos sete selos, das sete trombetas e das sete pragas, que foi o primeiro assunto que nós estudamos. Nós estudamos primeiro as sete últimas pragas, depois estudamos as sete trombetas, depois fomos para as sete igrejas. E agora, por último, nós acabamos finalizando esse estudo dos sete selos. Então, o quadro que mostra o cumprimento das profecias em relação a esses temas do Apocalipse, eles possuem uma ordem de cumprimento. Então, a ordem que acontece a profecia, ela é dessa forma como nós estamos colocando aqui nesse quadro. E os eventos que têm a ver com esses acontecimentos do Apocalipse. Então, chegamos na conclusão desse estudo do Apocalipse, quando fala assim das sete igrejas, sete selos, sete trombetas e sete pragas. Então, aqui encerrando o assunto dos sete selos, voltando aqui à estrutura do Apocalipse, nós temos aqui o encerramento das sete igrejas, e aí vai fazer uma introdução do assunto dos sete selos. E quando mostra-se essa introdução, João é levado à sala do lugar santíssimo. Quando ele tem essa visão, o anjo chama ele para ir, ele vai ele sai do santo e vai para o santíssimo, ele vê os membros da família do céu indo para o lugar santíssimo, a gente viu aí, né? Deus colocando o seu trono no lugar santíssimo para Deus se assentar ali. Aparece os quatro seres viventes, aparecem os 24 anciãos. Aí é mostrado o livro com os sete selos e pergunta-se quem é digno de abrir. Não, não tem ninguém na sala que é digno. O João começa a chorar. E aí é mostrado que o Cordeiro ele é digno de abrir os selos. E aí aparece Jesus saindo, o Cordeiro de Deus, saindo do lugar santo para o lugar santíssimo. E ali no Santíssimo ele pega o livro da mão direita de Deus e começa a abrir os selos. Então, esse cumprimento tem a ver com o ministério de Cristo no lugar santíssimo, que é a partir de 1844. Então, quando a gente obedece essa introdução feita no Apocalipse, que vai ali do capítulo 4, verso 1, quando nós lemos, quando estudamos no início sobre esse assunto dos sete selos, e vai até o capítulo 8 do Apocalipse, quando fala-se ali do sétimo selo, que foi esse último que nós estudamos, e aí nós mostramos que isso acontece na sala do Santíssimo, cada selo sendo ali aberto, até chegar no último que nós estudamos agora há pouco, né? Do sétimo selo. Então, no quadro geral, nós temos essa ordem de cumprimento das profecias. E nós estamos localizados em que selo aqui do Apocalipse? Quem lembra? Nós estamos no tempo do primeiro selo, do segundo, do terceiro, do quarto. Nós estamos no quarto selo? Tem certeza que nós estamos no quarto selo? Olha direito o gráfico aí. Tem certeza que nós estamos no quadro, nós estamos na perseguição papal já? Ah, não. Então não ainda. Ah, não, né? Não tá no terceiro. Nós estamos no terceiro, isso. O terceiro selo foi aberto. Aconteceu, o terceiro selo fala do quê? Do cavalo preto, né? Então, o cavalo preto representa aí a contaminação da fé da igreja. Então, a escuridão, né? A negritude representa isso, as trevas.
Então as trevas tomou conta da igreja. Ela saiu do estado branco, do cavalo branco do primeiro selo, da pureza, e passou a ser agora cavalo preto. Ela perdeu a sua pureza na fé, que aqui no caso, a partir de 1954, está se referindo a uma igreja que surge nesse contexto profético, que é os adventistas do sétimo dia, né? Então, aqui está falando da igreja adventista do sétimo dia. Ela nasce pura, depois ela se corrompe e aí ela fica totalmente apostatada da fé, porque mudou os princípios fundamentais, como nós já vimos. E aí, durante essa fase da igreja, acontece uma crise econômica mundial, que foi desencadeada aí na pandemia. Então, os elementos que tem do terceiro selo já foram cumpridos. Então, o que falta se cumprir agora? É a abertura do quarto selo. Vai ser justamente a perseguição papal. Então, nós estamos aqui nesse momento no terceiro selo, esperando a abertura do quarto, para que assim na sequência possa haver os outros acontecimentos até chegar no último selo, que é a volta de Jesus. Vamos encerrar o culto de hoje, né?